Olá, tudo bem? Eu sou Mônica Gigante e agora eu trago para nós um vídeo sobre o módulo 2, sobre o meu entendimento acerca do nosso grupo de estudo, a minha compreensão sobre a forma de ouvir a voz de Deus, como que eu posso entender e compreender que Deus está falando comigo, qual a nossa percepção que nós temos de ouvir a voz de Deus, de entender os desígnios e mandamentos de Deus para a nossa vida. Eu trago para a nossa reflexão trechos do livro de Gênesis, que se encontra na palavra do Senhor, em Gênesis capítulo 22, ali quando Jesus Cristo fala com Abraão e fala que Abraão mate Isaac, ou seja, Jesus Cristo pediu Isaac em holocausto, e Abraão obedeceu, Abraão seguiu as orientações do Senhor e levou Isaac para que isso acontecesse. Aqui eu já começo a abrir um parêntese para nós. Quando Deus falou com Abraão, Jesus Cristo pediu algo que não era fácil de ser cumprido, algo que não era assim tão acessível como outro tipo de pedido. Então, quando Deus fala conosco, um dos aspectos que nós devemos levar em consideração é que nós vamos sentir medo, vamos sentir o quê? Nosso coração, a primeiro momento, ele pode sentir uma rejeição, mas quando é algo de Deus, ele mesmo mostra o caminho e ele sempre tem um objetivo. Jesus Cristo é um Deus intencional, ele tem propósitos, ele tem realmente intenções naquilo que ele nos fala, naquilo que ele nos designa, ele tem uma resposta final, ele tem uma conclusão final, um objetivo a alcançar com a nossa obediência. Então, Abraão, a primeiro momento, ele teve medo. Então, um aspecto que nós já devemos tirar aqui. Quando Deus fala comigo, quando Deus fala contigo, assim como ele falou com Abraão, primeiro ele fala através da palavra. Depois que Jesus Cristo fala conosco através da palavra, ou da leitura, ou de oração, ou através de mensagens, o outro aspecto é que você pode sentir medo e insegurança. Tá bom? Mas entenda que se é de Deus para você, se faz parte dos planos de Deus, Ele mesmo vai te conduzir e Ele vai te levar ao processo, Ele vai te conduzir ao caminho. Então Abraão se colocou, Abraão disse, eis-me aqui, Senhor. E Abraão foi sim, obedecer ao Senhor, foi entregar Isaac como oferta. Mas ao final nós sabemos que Jesus Cristo providenciou através dos anjos um cordeiro e não permitiu que Isaac fosse tocado, fosse imolado. O que nós aprendemos aqui nessa parte? Que Jesus Cristo, ele não queria Isaac. Jesus Cristo, ele quer a obediência de Abraão, ele quer a fidelidade, ele quer a devoção de Abraão, assim como ele quer de mim, assim como ele quer de cada um de nós. Ele não quer algo nosso, ele quer realmente a nossa essência, a nossa entrega, a nossa obediência. Então, quais são os aspectos que eu preciso levar em consideração que me farão entender se Deus está falando comigo? Primeiro, ele vai falar através da palavra. Segundo, você vai sentir sim medo. E terceiro, você vai achar que você não é capaz. Abraão com certeza achou que não seria capaz de entregar o seu filho, aquele filho tão amado, aquele filho tão buscado, pedido, aquele filho ao qual ele tinha toda uma devoção. De fato, Abraão por si só não seria capaz de fazer isso, mas com a ajuda de Deus, com o consolo e o conforto do Senhor, nele, ele sim pôde caminhar para isso. Então, nós, quando Jesus Cristo nos designa a algo, a uma missão, eu sozinha, cada um de nós, por nós mesmos, nós não somos capazes, mas somente com a ajuda dele. Assim como foi com Noé, quando Jesus Cristo disse para que Noé construísse a arca, inclusive deu todas as medidas, deu todos o mapa, né? Deu todas as orientações para que Noé construísse a arca. Sozinho Noé não era capaz, mas com a ajuda de Deus ele conseguiu. Assim como foi com todos os filhos obedientes do Senhor. Moisés, quando Jesus Cristo chamou Moisés, o que Moisés falou? Mas Senhor, eu sou gago, eu sou pesado de língua. Mas Jesus Cristo diz, eu vou contigo. Assim como ele disse com Josué, ser forte e corajoso. Tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. Então, essas são as verdades, esses são os segredos, são os aspectos que nós precisamos entender quando Deus fala conosco.
Então, precisamos ter segurança, precisamos confiar no Senhor, ouvir a voz dele e entender que aquilo que é dele, ele mesmo nos mostrará, abrirá o caminho e nos conduzirá em verdade, em amor, no seu propósito para as nossas vidas. Então, nós precisamos confiar nele e entender que ele vai sempre falar através da palavra, por orações, ou pela leitura, ou por mensagens, louvores. Também você pode sentir medo, mas confia no Senhor, não temas porque Ele é contigo e você pode todas as coisas no Senhor que te fortalece. Assim como nossos irmãos na fé sentiram medo, nós precisamos buscar força e coragem nele. E por último, nós precisamos entender que sozinhos nós não somos capazes. Realmente, mas com a ajuda dele nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então precisamos ficar atentos para ouvir a voz de Deus, porque ele está com seus ouvidos atentos a falar conosco, a ouvir a nossa oração e a atender o nosso clamor, e que nós precisamos ser obedientes e confiar nele, tá bom? Então um abraço para você, fica com Deus e até a próxima.